Bora lá, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Então, hoje trago esse vídeo aqui bem legal, bem especial para vocês. Nós vamos falar basicamente sobre histograma aqui. Vou fazer alguns vídeos que mostram aqui algumas coisas em relação a gráficos também, né? Já que o Excel nos ajuda aí com bastante coisa, ele também nos ajuda nessa parte da criação de gráficos. Então aqui eu já estou com a planilha da Inglaterra Premier League. E vamos partindo bem do princípio. Eu vou entrar aqui na nossa base de dados. Primeira coisa que geralmente a gente faz quando a gente se depara com um conjunto de dados é verificar a média, né? É o que a maioria das pessoas fazem, né? Vamos lá buscar a média dos gols, por exemplo. Então vou botar aqui, ó, os gols do Casa. Porém a média é uma medida de tendência central que nem sempre é a melhor representatividade do nosso conjunto de dados. Estou falando isso porque o histograma vai nos ajudar a compreender muito melhor a distribuição desses dados, certo? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui em relação a esses dados é verificar a amplitude. Ele vem de 0 a 9. Vou aqui embaixo aqui criar aqui então essas classes aí. Nós estamos trabalhando aqui com variáveis aleatórias discretas, né? São variáveis contáveis, números inteiros, né? Então vai ficar bem simples aqui, do 0 ao 9. Deixa eu baixar um pouquinho aqui só para afastar aqui. Essas são as nossas classes e eu vou botar um C aqui para você identificar, e aqui F de frequência. Agora nós vamos calcular a frequência em que esses dados ocorreram. Posso calcular através de uma fórmula cont-C. Vou selecionar aqui toda a nossa coluna. Nosso critério aqui é 0, né? Temos aí as nossas frequências. Então vou só selecionar esses dados aqui, pessoal. Eu vou solicitar aqui um gráfico de histograma. Ele já traz para mim aqui como que os dados estão distribuídos, né? Vamos até fazer o seguinte aqui para nós entendermos bem agora essa questão aqui. Eu vou aqui na planilha selecionar dados, análise de dados, e vou pedir aqui uma estatística descritiva. Vou selecionar a mesma coluna aqui inteira. Vou pedir um resumo estatístico. Então vou só copiar esses dados aqui para o lado, para aqui para o nosso histograma aqui, para a gente fazer umas comparações aqui, entender alguns conceitos interessantes aqui. A gente começar a entender aqui direitinho por que nós estamos olhando isso aqui. Bom, beleza? Só esqueci uma coisinha aqui antes. Ó, vou selecionar dados e aqui eu vou editar o eixo dos rótulos, tá? Que nós criamos lá, que são as classes, né? Vamos pegar aqui, ó, do 0 ao 9. Só para organizar direitinho aqui para nós, ó. Então podemos ver que a maior frequência aqui dos gols casa é um gol, que saiu aqui 47 vezes. Se eu quiser botar o rótulo aqui para não precisar acompanhar ali no eixo Y, eu posso botar aqui, adicionar rótulo de dados, ele já mostra aqui. Explicando bem basicamente, no eixo X aqui nós temos os números de gols, e no eixo Y a frequência em que ocorreram cada um desses gols. Começa aqui onde acumulando, né, as maiores colunas aqui no começo, né, nos números baixos, e depois se alonga lá uma curva que segue lá para a direita. O que nós podemos ver aqui, pessoal? Nós temos algumas medidas de tendência central aqui, ó. A média é 1,70. Eu vou até fazer um desenho aqui para vocês. A média é 1,70. Eu vou botar bem basicamente, é só para nós entendermos aqui onde que está a média mais ou menos, né? Por aqui assim. Então aqui temos a média. Já a nossa mediana e a nossa moda são iguais, ó. É 1. Estão bem aqui em cima, ó. Então estão aqui, ó.
Veja que a nossa média está à direita, né, afastada aqui da moda e da mediana. A mediana é o ponto mais central da distribuição e a moda o número mais frequente. Então isso aqui já diz muito. Quando a nossa média está do lado direito da moda e mediana, nós temos sempre uma curva assimétrica positiva na nossa distribuição. Podemos até confirmar aqui, ó, a simetria é positiva. Sempre que a simetria é positiva, nós temos uma cauda que se estende mais para a direita. Não é uma distribuição normalizada, né, onde ela fica bem uniforme, bem simétrica. Podemos ver que ela não é simétrica, né? Se a nossa média estiver aqui, né, no lado esquerdo da moda e da mediana, então nós vamos ter uma curva estendida mais para a esquerda, onde teríamos uma simetria negativa. Se estiverem bem juntinhas, então nós temos uma distribuição normal, que é bem simétrica, certo? Só para mostrar aqui para vocês mais ou menos como funciona. Depois tem algumas outras coisas aqui em relação à curtose, que seria o grau de achatamento da curva. Mas o nosso foco aqui bem prático, né, é entender como criar aqui o gráfico para a gente analisar algumas coisas. Então podemos ver lá que, ó, pouquíssimas vezes saem muitos gols nessa liga, inclusive 7, 8 não saíram, mas teve um jogo que saiu 9 gols. E a importância de saber isso é entender como que os dados se comportam, se distribuem aqui, né? E já nos dá também uma noção de alguns outros recursos que nós podemos usar. Como, por exemplo, se eu quiser saber a probabilidade de um time fazer mais de 3 gols no próximo jogo, eu posso, através de uma distribuição de Poisson, fazer essa previsão. O Poisson, porque eu estou vendo que aqui, conforme o desenho desse histograma, que é a distribuição que melhor explica esses dados, né? Porque no caso os gols, sendo eventos raros, né, eles têm a média após a mediana, como eu sempre mostrei para vocês, e essa curva acentuada aqui para a direita, uma simetria muito positiva. Agora vamos pensar aqui um seguinte exemplo. Eu até vou tirar aqui esses tracinhos aqui, vou apagar aqui e fazer do zero agora. Esquece aqui tudo. Digamos que agora, ao invés de uma variável aleatória discreta, nós vamos olhar uma variável contínua. Você pode pensar da seguinte forma: são as variáveis que têm vírgula, onde tem uma possibilidade infinitas, né, ali no nosso eixo x, né, na variável que nós estamos estudando, nós não conseguiríamos classificar que nem nós fizemos aqui agora, com gols. A média de gols, por exemplo, eu já tenho inclusive pronto aqui, ó. Então, tem a média dos gols casa, ó, de todos os times aqui. Aqui eu já tenho um outro tipo de distribuição. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaria. Então veja que o Excel mesmo já faz essa classificação aqui para nós, né, do intervalo aqui das nossas classes, né, para a gente não precisar fazer todo aquele trabalho lá. Poderíamos fazer também. Bastaria definir aqui a amplitude, né, ver o maior dado pelo menor e dividir pelo número de classes e colocar esse intervalo certinho aqui entre cada classe. Mas, para facilitar a nossa vida, já pegamos aqui prontinho do Excel. Podemos ver aqui que a maioria dos dados aí ficam entre 0,63 e 1,63 de média de gols aí. E depois eles vão descendo assim, uma escadinha aqui decrescente, né? Bom, só para dar uma exercitada aqui, eu vou colocar mais classe, então número de compartimentos, botar 8, vou dobrar, ó. Aí veja que a gente vai tornando mais específico aqui a forma que nós estamos vendo aqui. Quanto mais classe eu botando, eu vou tendo uma ideia melhor aqui da distribuição desses dados, né? Então olha só, agora já como é que ficamos aqui. Bom, só para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, então vamos botar um exemplo aqui que vai mostrar a importância de nós sairmos da média, olharmos mais coisas, né? Então tenho cerca de 3.000 jogos aqui, onde a média dos gols casa é 1,36, a média dos gols visitante é 1,13. Eu criei a coluna aqui da soma dos dois, né? Vemos os gols total do jogo, ficou bem certinho 2,50. Então agora vamos imaginar a seguinte situação: é uma casa de apostas abriu e eles resolveram que vão trabalhar só com a média. Não vão contratar um estatístico. Então eles chegaram aqui nesses jogos aqui que eles têm por base, né, para poder precificar os próximos.
E eles identificaram aqui, ó, nossa média aí nessa nossa amostra aqui é 2,50. Isso quer dizer que metade dos jogos aqui vai sair 0, 1 ou 2 gols e a outra metade vai sair 3 ou mais gols. Então ficou fácil para nós aqui. Agora vamos precificar os próximos jogos aí numa odd média que corresponda a 50% de probabilidade, que seria a odd justa 2, né? Obviamente que eles não vão colocar a odd 2, que eles vão querer tirar a taxinha deles. Então botei aqui uma simulação, né, botando aqui 3% em cada seleção do mercado, ou seja, quando bater o under, quem apostar no under vai ganhar 97% da stake. Do over aqui da mesma forma, quando bater vai ganhar 0,97, menos 1 aqui quando não bater. Beleza? O que aconteceria após esses 3 mil jogos? A casa vai lá fazer a contabilidade, lá ver como é que estão se saindo aí os mercados, e ela identificou aqui, ó, que se ela colocasse essa precificação somente baseada nas médias, ela deixaria uma brecha muito grande, porque olha só, 10%, menos 10% de ROI para quem pegou linearmente o over, com prejuízo de 236 unidades, e o under ficou no lucro aqui, ó, 7% de ROI, 165 unidades a mais. Veja que não ficou bem distribuído, né? Porque o mercado eficiente, o objetivo dele é equilibrar aqui, ó, não deixar muita brecha para nenhum lado. Bom, na prática é muito mais fácil ocorrer este tipo de comportamento aqui com o apostador, né? Que é o apostador que vai lá e olha só a média, né? E digamos o apostador, ele também teve acesso a um banco de dados aqui e ele quis ver a média desses jogos e ele olhou aqui, pô, 2,50, e ele foi nas odds da casa. E as odds reais da casa, agora que nós podemos ver, ele foi lá e viu a odd média do over é 2,12 e do under 1,81. Então ele olhando a média e achando que metade dos jogos vão ser over, ele vai achar valor aqui, né, nessa odd aqui do over, vai fazer over direto aí nesses jogos. Porém, o que ele não sabe é que após os 3 mil jogos, o over vai bater somente 45,7% das vezes. E o under vai bater muito mais, 54,3% aqui. Isto porque, como nós vimos lá na distribuição, a maior parte dos dados vai estar abaixo da média, exatamente como aqui. O under, a maior parte vai ser under, vai estar abaixo dos 2,50. Então aqui o mercado eficiente ele age como um regulador, né? Ele equilibra essa balança através das odds. Então veja que agora quando nós observamos as odds reais, o nosso over linear aqui fica em menos 8%. E o nosso under linear fica em menos 5,7%, muito mais próximos, né? O mercado conseguiu equilibrar muito melhor aqui. Então é isso, pessoal, o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo. Grande abraço para vocês. Tamo junto.